Olá pessoal, daremos continuidade então à nossa disciplina de métodos numéricos de previsão de tempo e na aula de hoje nós falaremos sobre a aplicação de métodos numéricos à equação do oscilador, focando agora a questão da estabilidade. Nós vimos nas aulas passadas um método generalizado para a obtenção de esquemas numéricos, chamado método da quadratura. Então, esse método nós já conhecemos, aplicamos diversas vezes, juntamente com a relação de consistência, permite que a gente obtenha diferentes métodos numéricos para as equações que estamos acostumados a resolver em ciências atmosféricas. Na aula passada, nós aplicamos esses esquemas numéricos à equação do oscilador harmônico, em particular, considerando que a equação a ser resolvida é dq dt igual a iωq, em que esse ômega pertence aos números reais e q pertence aos números complexos, tal que q é igual à soma entre a parte real, que é r, mais a parte imaginária, IQI. Para o cálculo da parte real analítica, nós vimos que é possível utilizar essa expressão, que R vai ser igual ao módulo de Q vezes o cosseno de θ, que é igual ao módulo de Q vezes o cosseno de ômega-t, uma vez que θ é igual a ômega-t. A parte imaginária analítica, QI, vai ser igual ao módulo de Q vezes o seno de θ, que é igual ao módulo de Q vezes o seno de ômega-t. Com esses dois valores, nós conseguimos calcular o modo analítico, que vai ser igual à raiz quadrada da soma do quadrado da parte real e da parte imaginária. E calculamos também a fase, que é igual ao arco tangente da razão entre a parte imaginária e a parte real. Nós utilizamos, então, os diferentes métodos numéricos e os aplicamos à equação do oscilador harmônico. E o que nós faremos nessa aula é, então, uma análise sobre a questão da estabilidade numérica, a estabilidade numérica envolvida na resolução da equação do oscilador harmônico para cada um desses esquemas numéricos que nós vimos anteriormente. Se nós aplicarmos na equação da quadratura os valores L igual a zero e M igual a zero, obtemos o seguinte: Q de n mais 1 menos o Q de n, dividido por ΔT, vai ser igual a um beta f de n mais 1 mais alfa n fn. Veja aqui que como m é igual a zero, nós temos o termo aqui em Q de n e apenas ΔT. Como L é igual a zero, todos os coeficientes, alfa de n menos 1, alfa de n menos 2, eles desaparecem. Então a gente fica só com esses dois coeficientes aqui, o coeficiente beta e o coeficiente alfa. Se nós considerarmos a equação do oscilador, dq dt é igual a iωq, podemos escrever o seguinte: Q de n mais 1 menos o Q de n dividido por ΔT será igual a iω, e aqui a gente vai substituir os valores, beta Q de n mais 1 mais alfa n Qn. Se nós rearranjarmos essa equação, obtemos a seguinte relação: Q de n mais 1 será igual a Q de n mais iω beta Q de n mais 1 mais alfa n Qn vezes ΔT. Resolvendo 4 para Q de n mais 1, nós obtemos essa expressão. Q de n mais 1 é igual a 1 mais iω ΔT alfa n, dividido por 1 menos iω ΔT vezes beta, tudo isso multiplicado por Qn. Se nós fizermos ômega maiúsculo igual a ômega ΔT, obtemos o seguinte: Q de n mais 1 será igual a 1 mais iω maiúsculo alfa, dividido por 1 menos iω beta, tudo isso multiplicado por Qn, que estamos igualando aqui a lambda Qn, onde esse lambda
é igual a 1 mais i ômega alfa dividido por 1 menos i ômega beta. Esse lambda, como nós podemos perceber aqui nessa equação, é um número complexo, pertence à classe dos números complexos, tal que o lambda vai ter uma parte real e uma parte imaginária, lambda r, lambda i. E vale a relação, nós já vimos anteriormente, quando estudamos números complexos, que o módulo de lambda vezes e na i θ, sendo a tangente de θ igual a lambda i dividido por lambda r. O lambda r nós obtemos da seguinte relação, módulo de lambda cosseno de θ, e o lambda i, módulo de lambda seno θ. Se esse módulo de lambda for diferente de 1, teremos erros de amplitude. Então, nossa solução não será perfeita. Podemos interpretar esse θ como sendo a mudança de fase da oscilação por passo de tempo. Valores positivos de θ indicarão, então, uma rotação anti-horária no plano complexo. Por exemplo, se fizermos θ igual a π sobre 2, isso significa que nós precisaremos de 4 passos de tempo para completar um ciclo do movimento. Essa figura ilustra essa situação. Então imagine aqui, nós temos esse lambda puramente imaginário, sendo representado aqui por essa figura. Então, cada ciclo, né, necessitará de 4 passos de tempo. Então tem aqui, ó, 1 passo, 2, 3, 4. Então eu completei um ciclo. 1 passo, 2, 3, 4. Completei outro ciclo. E assim por diante. Então eu preciso, se cada passo for igual a π sobre 2, eu vou precisar de 4 passos para completar um ciclo. Nessa figura, né, a ordenada representa a parte imaginária do valor Qn. E é importante a gente lembrar o seguinte, né, que para a solução exata, a mudança de fase sobre o intervalo de tempo ΔT é igual, né, a ômega ΔT. Geralmente, esse θ, que é a mudança de fase calculada, e o ômega maiúsculo, que é a mudança de fase exata, ou que a gente chama também de verdadeira, serão diferentes em função dos erros de discretização. Se esse valor de θ calculado for diferente de ômega, teremos erros de fase. Então, são os dois erros possíveis que nós temos. Erros de amplitude e erros de fase. A solução verdadeira da equação 2 é igual Q0 e na i ômega t, tal que Q de n mais 1 ΔT vai ser igual a um Q0 de n ΔT vezes e na i ômega ΔT. Isso é igual a Q0 n ΔT e na i ômega. Só que temos que lembrar o seguinte, o módulo de e na i ômega ΔT tem que ser igual ao módulo de e na i ômega. E esses dois módulos são iguais a 1, pois sabemos o seguinte, da identidade de Euler, nós sabemos que e na i θ é igual a cosseno de θ mais i seno θ. Ora, o módulo, nós vimos que é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né, sabemos que é igual a 1. Portanto, o módulo desses números elevados a qualquer argumento tem que ser igual a 1. Portanto, esse lambda vai ser igual ao módulo de lambda e na i θ, corresponde a e na i ômega. Significa o seguinte, né, que esse módulo de lambda tem que ser igual a 1 e que θ tem que ser igual a ômega. Sabemos então que para que um esquema possa ser considerado ideal, esse módulo de lambda é igual a 1 e o valor de θ, que é igual a ômega ΔT, será igual a ômega maiúsculo. Se o módulo de lambda for maior que 1 ou o módulo de lambda for menor que 1,
a solução numérica diverge da solução analítica. Então, vamos fazer a análise de estabilidade da solução numérica para alguns esquemas numéricos que nós vimos nas aulas passadas. O primeiro esquema numérico que nós vamos analisar é o esquema avançado de Euler. Nós sabemos que para o esquema avançado de Euler, alfa é igual a 1 e beta é igual a 0. Assim, a nossa equação para lambda, né, é simplificada, uma vez que esse termo aqui é igual a 0, ele desaparece, eu fico com 1 aqui no denominador, então eu fico com o termo no numerador, alfa é igual a 1, então isso se reduz a 1 mais e ômega. O módulo vai ser a soma da parte real ao quadrado, mais a soma da parte imaginária ao quadrado, a raiz. Então, módulo de lambda vai ser igual a raiz de 1 mais ômega ao quadrado. Nós vemos que esse argumento aqui sobre a raiz, ele sempre vai ser maior que 1, uma vez que esse número ômega, que é ômega delta t, é diferente de 0. Então esse número é sempre maior que 1, ele sempre será maior que 1. A raiz de um número maior que 1 é maior que 1, independente do valor de ΔT. Portanto, o módulo de lambda é maior que 1 para qualquer ΔT. Significa o seguinte, que o esquema de Euler sempre amplifica a solução numérica. Quando isso acontece, nós dizemos que o esquema é incondicionalmente instável. Então, o esquema avançado de Euler é incondicionalmente instável. Se nós fizermos a mesma coisa para o esquema atrasado implícito, nesse esquema, alfa é igual a 0 e beta é igual a 1. Desta forma, nossa equação para lambda se reduz a essa forma. 1 dividido por 1 menos i ômega. Quando isso acontece, né, a forma que a gente tem para resolver isso é multiplicando esse termo, né, pelo complexo conjugado. Então, se nós multiplicarmos pelo complexo conjugado em cima e embaixo, a gente não altera o valor da expressão, nós fazemos essa operação e chegamos nessa seguinte relação. Lambda vai ser igual a 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado mais i ômega 1 mais ômega ao quadrado. Parte real, parte imaginária. Resolvendo essa equação, nós chegamos aqui nessa relação. O que nós vemos aqui é o seguinte, eu tenho um número que é sempre maior que 1 no denominador. 1 dividido no número que é maior que 1 no denominador, resultará sempre num número menor do que 1. A raiz de um número menor que 1 é menor do que 1, para qualquer que seja o ΔT. Isso significa que o esquema atrasado implícito sempre amortece a solução numérica. Quando isso acontece, nós dizemos que esse esquema é incondicionalmente estável. Se nós fizermos o mesmo procedimento para o esquema trapezoidal implícito, em que alfa é igual a meio e beta é igual a meio, né, um esquema implícito, obteremos o seguinte, então essa é a expressão para lambda, vamos substituir aqui alfa por meio e beta por meio, nós chegamos aqui nessa expressão. Para separar aqui entre parte real e parte imaginária, o que a gente faz é multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado. Então, se nós multiplicarmos aqui pelo complexo conjugado, nós chegamos nessa expressão. Resolvendo, então, para lambda, nós obtemos, né, após algumas operações, que essa é a parte real e essa é a parte imaginária de lambda. Tomando o módulo, então, elevando ao quadrado a parte real e a parte imaginária e fazendo a soma, nós simplificamos essa expressão para chegar nessa relação. E nós vemos que o numerador é igual ao denominador, portanto, raiz de 1. Significa que o módulo de lambda será sempre igual a 1, independente do ΔT. Quando isso acontece, nós dizemos que esse esquema, no caso o esquema trapezoidal implícito,
é incondicionalmente neutro. Ele não altera, né, a amplitude da solução numérica. Para esquemas iterativos, o procedimento é parecido, só que nós temos que lembrar de alguns procedimentos. Primeiro, a equação, né, é um pouco diferente. Para os esquemas iterativos, a equação 4 ela vai ser escrita da seguinte maneira. Q de n mais 1 é igual a Qn mais I ômega. Aqui eu tenho o beta vezes o Qn mais 1 estrela. O que significa isso? Que esse termo a gente vai ter que resolver iterativamente. A gente já sabe, nas aulas passadas nós fizemos isso, nós aplicamos, resolvemos esse termo usando o método avançado de Euler. O outro termo fica igual. Esse Q de n mais 1 estrela, então, vai ser resolvido através do esquema de Euler, ou seja, Q de n mais 1 vai ser igual ao Qn mais I ômega Qn. Então, vamos resolver isso, aplicar isso para os nossos dois esquemas iterativos. O primeiro deles é o esquema de Matsuno, em que α é igual a 0 e esse beta estrela será igual a 1. Desta forma, aquela equação 6, né, torna-se igual a Q de n mais 1 vai ser igual ao Qn mais I ômega Q de n mais 1 estrela. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui é substituir esse valor de Q de n mais 1 estrela. Então, se nós fizermos isso, usando a expressão 7, aplicando aqui nessa equação 8, nós chegamos nessa relação. Q de n mais 1 vai ser igual a Qn mais I ômega, multiplicando esse termo entre parênteses, que é o Qn mais I ômega Qn. Então, aqui a gente tem que fazer a operação, né? Multiplicar esses termos. Se nós fizermos isso, isso fica igual a Qn mais I ômega Qn menos ômega ao quadrado Qn. Simplificando, Qn multiplica 1 menos ômega ao quadrado mais I ômega. Então, só alternando aqui, trocando a posição dos termos, nós temos que Q de n mais 1 vai ser igual a esse termo entre colchetes, vezes o Qn. Esse termo entre colchetes nada mais é do que o nosso lambda, certo? Então, lambda é igual a 1 menos ômega ao quadrado mais I ômega é a expressão para o nosso lambda. Se nós quisermos calcular um módulo, então, né, basta levar a parte real ao quadrado, a parte imaginária ao quadrado e tirar a raiz. Resolvendo isso, nós chegamos nessa expressão. Módulo de lambda vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos ômega ao quadrado mais ômega à quarta. E aí nós temos uma situação interessante. Dessa equação, nós vemos que se ômega, que é igual a ômega delta t, for igual a 1, então, se for igual a 1, isso aqui é igual a 0, sobra 1. O módulo de lambda é igual a 1. Significa que esse esquema será neutro para ômega igual a 1. Mas, se o ômega for maior que 1, então o módulo de lambda será maior do que 1. Significa que esse esquema é instável. Se o ômega for menor do que 1, então o módulo de lambda vai ser menor do que 1. Isso significa que esse esquema é estável. Quando isso acontece, nós dizemos que esse esquema ele é condicional, né? Ele tem condicionantes que vão definir se esse esquema é neutro, instável ou estável. O comportamento é visto aqui nessa figura, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, mostrando diferentes valores de ômega comparados com os valores de lambda. Eu fiz aqui nessa linha vermelha a indicação dos valores em que lambda é igual a ômega, que é igual a 1, certo? Quando os dois valores são iguais a 1. Então, o que nós vemos aqui? Valores abaixo de 1 para valores de ômega delta t menores do que 1. Então, quando for menor do que 1, o sistema é estável. Ele, inclusive, é amortecido, né? Ele amortece, de certa forma, a solução. Será neutro quando for igual a 1, aqui nessa posição, e amplificará a situação para valores de ômega maior do que 1.
Então esse é o comportamento para esse tipo de esquema, que é o esquema de Matsuno. Vemos aqui nesse esquema, né, que a estabilidade depende do valor de ômega. Quando isso acontece, nós dizemos que o esquema é condicionalmente instável. E a condição para a estabilidade é que ômega seja menor ou igual a 1. Para o esquema de Riemann, lembrando que o esquema de Riemann é aquele que alfa é igual a meio e o beta é igual a meio, né? Então, reescrevendo aqui a nossa equação 6, teremos o seguinte, Q de n mais 1 igual a Qn, mais I ômega, multiplicado por meio, Q de n mais 1 estrela, mais Qn. E o Q de n mais 1 estrela nós já sabemos como resolver. A gente vai usar a equação 7 para substituir aqui na equação 11. Então nós vamos chegar nessa expressão, Q de n mais 1 igual a Qn, mais I ômega meio, 2 vezes o Qn mais I ômega Qn. É só resolver aqui que a gente chega nessa expressão. Tá? Resolvendo essa equação, nós chegamos no seguinte. Não vou descrever aqui cada termo, mas simplesmente desenvolvendo essas operações, nós chegamos que o valor de Qn é igual a 1 menos ômega ao quadrado sobre 2, que é a parte real, mais I ômega, que é a parte imaginária. Então, esse termo aqui entre colchetes nada mais é do que o nosso valor de lambda, certo? Então, aqui está a parte real de lambda e aqui a parte imaginária de lambda. Se nós quisermos calcular o módulo de lambda, então, basta tirar a raiz da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Resolvendo, então, isso, nós chegaremos na seguinte expressão, que o módulo de lambda será igual a raiz de 1 mais ômega quarta dividido por 4. Ora, independente do valor de ômega, como ômega é diferente de zero, esse valor aqui do argumento sobre a raiz será sempre maior do que 1. Portanto, a raiz desse número também será maior do que 1. Então, dessa expressão, nós vemos que o módulo de lambda será sempre maior do que 1. Isso significa que esse esquema é incondicionalmente instável, assim como o esquema de Euler. Então, o esquema de Euler e o esquema de Riemann têm a mesma característica. Ambos são esquemas incondicionalmente instáveis. Com uma diferença. Para pequenos valores de ômega, a gente verifica que o esquema de Riemann não é tão instável quanto o esquema avançado de Euler. Então, nesse caso, a gente pode usar o esquema de Riemann com um certo sucesso, se nós fizermos uma integração no tempo que não seja tão longa. Se for para curtos intervalos de tempo, para períodos relativamente pequenos, o esquema de Riemann funciona melhor do que o esquema avançado de Euler. Por outro lado, ele é um esquema mais caro, tá certo? Embora seja um esquema de maior ordem de precisão. Então, sumarizando essa aula, nós vimos que existe um comportamento diferente, né, para cada um dos métodos numéricos, quando aplicados à equação do oscilador harmônico. Se nós quisermos resumir os resultados, a gente pode colocar nessa figura. Essa figura ilustra mais ou menos como são os comportamentos dos diferentes métodos numéricos quando aplicados à equação do oscilador harmônico para diferentes valores de ômega delta t. O que a gente vê aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro esquema, que é um esquema de Euler. Ele é incondicionalmente instável, significa que ele amplifica, né, o valor da solução à medida que ômega delta t aumenta. Se nós pegarmos o esquema atrasado, olha só que interessante, o esquema atrasado ele é sempre amortecido. Ele amortece a solução para qualquer valor de ômega delta t. O esquema trapezoidal implícito, ele tem uma amplitude que coincide com a solução exata, com a solução verdadeira. Isso não significa que o resultado da integração coincide com o valor, com a solução analítica. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, né, a relação entre a amplitude do esquema numérico não sofre amortecimento ou amplificação. É só isso, elas são iguais nesse sentido. Para o esquema de Matsuno, então nós temos aqui, para valores menores do que 1, ele amortece, para valores maiores que 1, ele amplifica.
Para o esquema de Rio, então, nós temos que ele é incondicionalmente instável, ele sempre amplifica, só que ó, a gente observa aqui nessa região que para valores pequenos, aqui menores do que 1 de ômega delta t, ele tem um comportamento melhor, um pouco melhor do que o esquema de Euler. Então, para valores pequenos de ômega delta t, vale a pena utilizar esse esquema de Rio. O que nós faremos na próxima aula é fazer a aplicação desses métodos numéricos para um outro tipo de equação muito utilizada, que é a equação da advecção. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.